Economia com Juliana Rosa. Ontem foi dia de decisão de juros nos Estados Unidos, foi decisão de juros aqui no Brasil. Hoje, hora de analisar o impacto das duas decisões. Eu queria te ouvir. Juliana Rosa, boa tarde. Boa tarde para você, para a Débora, para o Fábio, para você ouvinte. Ficou meio que dentro do esperado, Oineg, embora o tom do discurso ali dos bancos centrais tenha sido bastante duro para controlar a inflação, para baixar a inflação, que realmente é muito alta a inflação mundial. Então, acaba que não deixa de ser positivo, né, esse tom duro. Então, a gente vê que os mercados estão ainda nessa postura cautelosa, porque juro alto, claro que é uma situação que promove menor crescimento, né? A gente tem um crédito caro, que vai continuar caro. Aqui no Brasil, qual que é a mensagem aqui para a gente? O Banco Central não vai mais subir juros, interrompeu o ciclo de alta de juros, que foi um ciclo alto, né? Forte, o maior ciclo de alta em mais de 20 anos, subiu 12 vezes seguidas, é uma taxa que é referência para investimento, mas também para tomada de crédito. E parar de subir é uma notícia boa, porque o juro no Brasil já está num patamar muito alto. Ao mesmo tempo, ele fez questão ali de dar um recado duro, um deles, ao dizer que parou de subir, mas isso não significa que vai cair tão cedo. Então ele fala, olha, esse juro parei de subir, vai ficar alto por um longo período. Então a expectativa é que só lá para meados do ano que vem é que o juro comece a cair novamente no Brasil, porque a inflação está cedendo, mas ainda está elevada. Então, o Banco Central acha que tem que manter esse juro alto, porque não quer cair antes do tempo e correr o risco de voltar a estimular consumo, né, financiamentos e começar a estimular demais novamente os aumentos de preços. Outro alerta que o Banco Central aqui do Brasil deu é que se a inflação não ceder no ritmo esperado, ele pode até aumentar juros. Então ele realmente quis mostrar que, que o jogo ainda não está ganho, né? Você pode dizer, Juliana, então a gente não pode dizer que o Banco Central encerrou o ciclo de alta de juros. A gente pode dizer que o Banco Central deu aquela parada para olhar o cenário e decidir se a gente fica assim um tempinho ou se a gente vai ser obrigado a dar uma puxadinha de novo. Quer dizer, é uma parada para observação, é isso? Tomar um fôlego, deixar o Brasil dar uma respirada. É assim que a gente poderia descrever esse momento? Exatamente. Ele deixou a porta aberta. E por que ele está deixando essa porta aberta para, se for necessário, ele subir o juro novamente? Ele está sendo bastante cauteloso, né, e por dois fatores, principalmente, que eu destaco aqui nas entrelinhas aqui, né, do que foi divulgado. Um deles é que a economia brasileira está tendo uma recuperação muito forte. Isso é ótimo, né? Mercado de trabalho, a gente tem falado muito sobre isso. Por outro lado, isso gera inflação, né? Principalmente o setor de serviços, que está gerando bastante emprego. Essa volta pós-pandemia está sendo rápida, está sendo vigorosa. Ninguém imaginava que o Brasil ia crescer 3% esse ano, que já tem previsões apontando isso, né? Então, isso significa também que os setores que sofreram muito com a pandemia, nesse momento estão precisando também recuperar os prejuízos, né? A gente lembra que o setor de turismo fez muita promoção, né? Você comprava para quando reabrisse, você poder viajar, né, nos hotéis e tal. Então, agora eles estão voltando aos preços, enfim, normais, né, para poderem sustentar seus negócios. Então, os preços estão subindo desses segmentos de serviços. Então, o Banco Central está acompanhando de perto, porque se a economia continuar com uma força maior do que o previsto, ele acha que a inflação pode ceder de maneira mais lenta. Então, ele está preocupado aí olhando essa trajetória de inflação. E um outro ponto, né, que eu queria destacar é que ele está preocupado com a quantidade de gasto que vai acontecer no governo a partir do ano que vem, principalmente, porque tem muita pressão para gastar, né? E tem muita promessa também, né, nas campanhas aí para gastar. Você tem a promessa de todos os lados para manter o Auxílio Brasil num valor maior, você tem a expectativa de que os impostos reduzidos de combustíveis sejam mantidos, você tem a pressão para aumentar o salário mínimo, você tem a pressão para reajustar
os salários de servidores que estão congelados, né, por conta da pandemia. Enfim, é tanta pressão, ano que vem, se for aumentar tudo que está se prometendo e mais um pouco, você pode ter um desajuste das contas públicas e aí o Banco Central fala muito sobre essa preocupação fiscal, né? Isso pode representar uma alta forte de dólar, né? Um desequilíbrio fiscal pode fazer com que a nossa moeda perca valor. Então, acho que ele mostra que está cauteloso, né? Embora a gente veja a nossa inflação desacelerar aqui no Brasil, ele fala, olha, eu vou dar uma parada, mas vamos com calma, né? Então, eu acho que esses recados são importantes aí do Banco Central. É isso aí, vamos acompanhar, a Juliana Rosa acompanhando pra gente e falando com a gente todos os dias. Amanhã a gente conversa de novo, sexta-feira. Valeu, Juliana, obrigado. Obrigado, beijão.